Bom, eu vou passar a palavra aqui para o seu Braz Reginaldo, que vai fazer a palestra dessa noite, e eu peço que possamos envolvê-lo com muito carinho, com as nossas vibrações de amor, para que ele possa trazer para nós o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, e que ele possa também receber da espiritualidade aqui presente todo o amparo para trazer essa mensagem do alto para nós. Pode deixar. Companheiros, boa noite. Alguns de nós, temos o hábito de pedir aconselhamentos, pedir opiniões. É uma minoria, na verdade, de nós, mas temos essa mania. Alguns têm um verdadeiro vício de pedir opinião. E nem sempre, as opiniões são para serem seguidas. A gente, quando pede uma opinião, é para nos ajudar, a tomar uma decisão, principalmente se aquele que der a opinião for mais experiente do que nós. Mas é um auxílio, não é que tenhamos que seguir a opinião porque a pedimos. Mas tem gente que segue, de forma sistemática. E quando a gente pergunta, poxa, fulano, mas você não percebeu que isso não ia dar certo? Aí a pessoa fala assim, eu fui mal orientado. Alguns de nós fazem isso. Então eu vou contar uma pequena história que nos dá uma ideia clara da consequência de só ouvir opinião, sem tomarmos a nossa própria opinião. A história é o seguinte, essas cidadezinhas no interior, são mais vilas do que cidade, aquela cidadezinha bem pequena. Aí surge na cidade um velhinho puxando um burro, e sobre o lombo do burro um menino de uns 10 ou 12 anos de idade. Ele está atravessando a vila, aí alguém fala assim na calçada, olha só que velho bobo. Ele naquela idade, andando a pé, puxando o burro, e aquele menino cheio de vida em cima do burro. Aí ele, quando saiu da cidade, ele pegou e mandou o menino descer do burro. Quando chegou na próxima cidade, aí ele chegou montado no burro e o menino puxando o burro. Aí alguém falou assim, olha que velho insensível. Um menininho daquele tamanho puxando o burro e ele montado no burro. Aí ele ouviu. Quando saiu da cidade, ele mandou o menino descer do burro. Quando chegou na próxima vila, ele e o menino chegaram na cidade puxando o burro. Aí alguém falou, olha que velho burro. Nenhum deles sobe no burro. Ele, o garoto a pé e o burro sem nada. Ele ouviu. Quando chegou na próxima cidade, então está ele e o menino em cima do burro. Aí alguém falou, olha que coisa horrível. Os dois em cima do burrinho, tadinho. O burrinho chega a estar envergado. Ele ouviu. Quando saiu da cidade, eles desceram do burro. Então, quando eles chegaram na próxima vila, simplesmente o velhinho chegou com o burro nas costas. Ele botou o burro nas costas e foi embora. E é o que geralmente acontece com aquele que só vive da opinião dos outros. Então, nós temos que ter a nossa própria opinião. Conselho a gente pede, mas não temos a obrigação de seguir. Porque ninguém conhece melhor nós, ninguém sabe das nossas deficiências, e ninguém conhece mais as nossas virtudes do que nós. Então podemos pedir uma opinião, mas não para segui-la, porque muitos de nós acabam carregando o burro nas costas mesmo. Bem, a doutrina espírita, ela não formulou de forma categórica nenhuma teoria a respeito do conhecimento. Ela não formulou nenhuma teoria, nenhum tratado a respeito do conhecimento. Mas, por outro lado, a doutrina espírita acrescenta que o conhecimento, ele chega com a evolução do espírito. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo mais conhecimento. Ou seja, o conhecimento vai chegando pouco a pouco.
Então, o conhecimento, na verdade, é uma coisa progressiva, não é isso? E por que ele é progressivo? Porque se Deus não limitasse o conhecimento do homem, do ser encarnado, se esse conhecimento fosse de grande profundidade, o homem não saberia o que fazer com o conhecimento. Por isso, então, é que Deus limitou o conhecimento do homem. Limitou justamente para que ele próprio não estragasse o seu próprio conhecimento. E, evidentemente, que estando o homem encarnado, ele ainda não adquiriu aqueles meios mais refinados, mais sutis, contidos na inteligência. E isso só com o tempo. No entanto, a doutrina nos explica que em outras dimensões mais elevadas, o conhecimento das coisas é muito maior. Por exemplo, aqueles espíritos que ainda estão em fase de melhoramento têm muita dificuldade em conhecer a essência das coisas, a síntese mais profunda das verdades. No entanto, os espíritos superiores, eles convivem num perfeito entrosamento e numa perfeita sintonia com Deus. Então, enquanto os espíritos, ainda em fase de aprimoramento, sequer conseguem conhecer a profundidade de algumas verdades, os espíritos superiores têm a sintonia com Deus nos planos mais elevados da sabedoria. Não é isso? E por que se identificam com Deus? Porque eles já superaram a nossa faixa evolutiva, né? Eles já superaram esses entraves da matéria. E eles, então, já alcançaram, como superior que são, todo o conhecimento intelectual necessário para esse tipo de convivência. E já desenvolveram toda a sua moral para esse tipo de convivência. Então, os espíritos superiores têm um conhecimento efetivamente dilatado e amplo. Por isso, eles têm, não só no aspecto intelectual, mas moral, a possibilidade de estar em sintonia com Deus. Deolindo Amorim faz a seguinte observação a respeito do conhecimento. Diz Deolindo Amorim: o velho problema do conhecimento, da coisa em si mesma, dividiu muito os círculos filosóficos. Para uns, o conhecimento humano é todo exterior, pois ninguém chega à essência. Para outros, há a possibilidade de ir além do aspecto formal. E onde a doutrina espírita nos deixa a esse respeito? Ela nos deixa exatamente nesse ponto. Embora reconhecendo a nossa incapacidade para chegar às últimas causas, temos meio de progredir no conhecimento e ultrapassar as restrições impostas pela matéria. É questão de maturidade e perseverança, pois a verdade não está nos objetos, nem tampouco nas fórmulas e nos conceitos. A verdade é luz interior. Nós fizemos esse breve comentário a respeito do conhecimento de conformidade com os princípios espíritas, porque este é o assunto contido no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, cujo título do capítulo é Vida Espírita. E nós vamos estudar mais especificamente as questões de número 239 a 244, que trata do conhecimento dos espíritos. Por que conhecimento dos espíritos
e não conhecimento das almas. Tão somente por uma questão didática. Allan Kardec, criterioso como era, ele então estipulou que para a doutrina espírita, para que todos falassem a mesma língua, quando se referir à alma, está se referindo a uma pessoa encarnada. E quando se referir a espírito, está se referindo a uma pessoa humana desencarnada. É só uma questão didática. Então, alma é o ser humano encarnado. Quando este ser humano desencarna, a gente passa a chamar a sua alma de espírito. Então, somente por isso. Então, o conhecimento dos espíritos, quando falamos em conhecimento dos espíritos, estamos falando de conhecimento de seres humanos desencarnados. Allan Kardec pergunta aos espíritos: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, uma vez desencarnada, a alma continua tendo as percepções que tinha na Terra. Na verdade, ela tem as suas percepções dilatadas. Quando perde a matéria, porque a matéria, de uma forma ou de outra, obstrui a sensibilidade do espírito. Então, ao desencarnar, essas percepções do espírito não estão sendo mais influenciadas pela deficiência da matéria, elas, na verdade, se dilatam. A visão, por exemplo. Os espíritos têm condição de ver cores que nós não vemos. Eles veem, por exemplo, além da ultravioleta. Nós, basicamente, só vemos as cores do arco-íris. A audição é a mesma coisa. Uma vez desencarnado, o espírito tem a sua audição desenvolvida. Já não tem o entrave da matéria. E ele consegue ouvir coisas que estão acima dessa nossa frequência. Porque nós ouvimos uma faixa vibratória. Acima de certa frequência, nós não ouvimos. E também abaixo de certa frequência, nós não ouvimos também. Né? Tanto que até existe um apito que é para ser usado para domesticar cachorro. Por exemplo, tem cachorro que late muito à noite. Então, existe uma forma de condicionar o animal, e o proprietário, então, de dentro de casa, sopra um apito que a gente não ouve, só o cachorro que ouve. Pois bem, quando desencarna, o espírito tem essa possibilidade. Ele ouve além do ultrassom e ouve abaixo do infrassom. Então, ele tem as percepções dele dilatadas. E por que ocorre isso? Porque quando nós estamos encarnados, nós precisamos dos 5 sentidos materiais. Nós precisamos, né, da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. São os nossos 5 sentidos. Uma vez que o espírito não tem mais essa parte material, a inibir a sua possibilidade, ele então ouve e sente as percepções próprias do seu campo vibratório de onde ele se encontra. É importante salientarmos que as percepções não estão no corpo físico. Em princípio, as percepções captadas por esses 5 sentidos, elas são levadas pelo sistema nervoso ao cérebro. E o cérebro, ao captar essas percepções vindas dos nossos 5 sentidos, o cérebro, se transforma tão somente numa central de comunicação. Então ele comunica ao espírito.
O cérebro é o centro de comunicação das nossas percepções, e ele então comunica ao espírito, porque é no espírito que estão as percepções e as sensações, não é no corpo físico. Então os nervos levam essa informação ao cérebro, e o cérebro então transmite ao espírito. Então quem sente as sensações efetivamente é o espírito, é nele que estão as percepções e as sensações. No caso da anestesia, o que ocorre é que a anestesia tira a sensibilidade do nervo. Então o nervo não transmite ao cérebro a informação e, consequentemente, não chega ao espírito a sensação da dor. Por isso é que na anestesia não sentimos dor. No entanto, essa comunicação ao qual nos referimos, ela não é transmitida via direta pelo cérebro. Embora o cérebro seja uma central de comunicação, ele necessita do perispírito para transmitir ao espírito essa informação. Porque a matéria não tem condição de entrar em contato com o espírito. O perispírito, então, tem essa finalidade. O perispírito tem uma característica muito interessante, que eu vou dizer já já. Mas o fato é que a sede das sensações, a sede das percepções está no espírito. O cérebro capta a informação através dos nervos, transmite ao perispírito, e este, por sua vez, transmite ao espírito. É no espírito que está a sede das percepções e das sensações. Por isso é que quando a alma desencarna, o espírito continua tendo percepção. É por isso que os espíritos disseram a Kardec que os espíritos continuam tendo percepção, porque a percepção está nele próprio, não está na matéria nem no cérebro. Essa transmissão é feita ao espírito através do perispírito, e dentre inúmeras possibilidades, o perispírito tem uma coisa interessante. Ele não tem a mesma densidade em toda a sua tessitura, se é que podemos nos expressar assim. Por exemplo, você pode ter uma ideia. Geralmente as donas de casa têm na cozinha aquela esponja que tem duas cores. Tem uma cor da esponja que é mais clarinha e uma cor da esponja que parece um bombril, né? Mais escura, mais densa. Nós poderíamos considerar isso, o perispírito, como sendo assim. Aquela parte mais densa, mais grosseira da esponja é que entra em contato com a matéria, com o nosso corpo. E aquela parte mais fina, mais delicada, é que entra em contato com o espírito. É assim que a mensagem chega ao espírito. Então o perispírito funciona como se fosse assim, um conversor de voltagem, como um filtro, para poder harmonizar a matéria com o espírito. Não pode haver o contato direto, não é possível, por causa da vibração de um e de outro. É a essas partes grossas da esponja que Allan Kardec, ao se referir ao perispírito, falava assim: o perispírito tem qualquer coisa de material. Essa qualquer coisa de material que Allan Kardec se referia é justamente isso. Que tem outras denominações que não vamos agora entrar na análise do perispírito. Mas, basicamente, é isso. Então, é através dessa sequência que o espírito recebe a informação. Vejam como é delicada esse nosso mecanismo espiritual. A gente percebe nisso a grandeza e a sabedoria de Deus. Né? É como se o espírito fosse ligado diretamente à matéria, seria a mesma coisa que ligarmos um rádio de pilha numa tomada de 500 volts. Ele simplesmente explode.
Então é necessário que haja toda essa cadeia de procedimento para aquela informação chegar ao espírito. Vemos nisso a grandeza de Deus. Allan Kardec pergunta: são ilimitados as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo. O fato de a pessoa desencarnar não a torna nem mais sábia, nem menos sábia. As percepções aumentam, mas a sabedoria não. Então nós vimos que a audição se dilata, a visão se dilata, não é isso? Visão, audição se dilata, a própria inteligência fica mais aguda, fica mais penetrante, mais ampla, mas a sabedoria não. A sabedoria, ela só vai surgindo à medida que o espírito vai evoluindo, à medida que ele vai se desenvolvendo. E evoluir aqui significa mudanças. Significa mudanças, evidentemente, para melhor. Evoluir significa reforma íntima, porque senão não vai haver evolução. Não adianta evoluirmos intelectualmente. É necessário que evoluamos intelectualmente, mas também e principalmente moralmente. Então haverá uma transformação interior para melhor, e aí sim o espírito evolui em conhecimento, em cultura, em moral, em uma série de coisas. Mas por que será que através da evolução ele evolui? Por que será que o espírito, através da evolução, vai se tornando sábio? É porque ele, uma vez que ele começa a evoluir, e quanto mais evoluído ele está, ele começa a ter acesso à sua memória integral. Ou seja, ele começa a ter lembrança de encarnações anteriores. Nós, a maioria dos espíritos ainda em desenvolvimento, só lembramos daquilo que aprendemos na última encarnação. Só guardamos a experiência da última encarnação. Uma medida que o espírito vai evoluindo e vai adquirindo certa condição, ele passa a lembrar não só da última encarnação dele, mas também da penúltima encarnação. Ele lembra de forma inconsciente da sua penúltima encarnação. Ele já tem 2 encarnações, a penúltima e a última. Mas ele ainda soma mais a antepenúltima. Então ele já tem 3 lembranças. Então ele, ainda que de forma inconsciente, tem as lembranças, as experiências e o conhecimento adquirido em 3 encarnações. Por isso é que ele sabe muito. Por isso é que ele tem mais sabedoria. Porque ele lembra das experiências de inúmeras encarnações, dependendo do espírito. Ao passo que nós lembramos apenas, na maioria de nós, evidentemente, lembramos apenas da última encarnação. Então só sabemos do que lembramos da última. E esses espíritos de quilate, de escola, não. Eles lembram de várias encarnações. Por isso é que eles têm sabedoria. Eles têm o somatório de conhecimento, o somatório de experiência. E tudo isso, evidentemente, leva a ter a sabedoria. Nós sabemos que uma vez o espírito pode encarnar como rico, como pobre, como homem, como mulher. Não é isso? Como, enfim, um operário, um cientista. São questões de ordem social. Você imagina, então, um espírito com uma lembrança, ainda que inconsciente, de todas essas informações. É sabedoria pura. Por isso é que os espíritos superiores têm sabedoria, a ponto de estarem em sintonia com Deus. Eu tive um amigo na minha juventude que a gente se reunia aos domingos, eu e um grupo,
para estudarmos matemática. Nós tínhamos muita dificuldade em matemática, esse nosso grupo. Então nós nos reunimos e íamos estudar matemática. E dentro do nosso grupo tinha um amigo nosso que simplesmente ele não estudava matemática. Lá para as tantas, a gente começava a estudar assim, umas 4 horas, lá para 7, 8 horas da noite ele aparecia, só para dirimir as nossas dúvidas. E aí ele, em 5 minutos, ele resolvia todos os nossos problemas, que nós não conseguíamos resolver. Isso podia ser aritmética, álgebra, geometria, qualquer coisa. Aí um dia eu falei, o nome dele era Nelson, eu falei, Nelson, como é que você tem essa facilidade de resolver os problemas? Aí ele começou a rir e disse assim, nem eu sei. Mas ele falou uma coisa importante para isso que nós estamos falando aqui. Ele falou assim, quando eu estou na metade do enunciado do problema, eu tenho a impressão que eu já fiz o problema. Todo problema comigo é assim. Quando eu estou na metade do enunciado, eu já sei qual é a equação que eu tenho que fazer, que eu tenho a impressão que já fiz. Então, o que acontecia com ele? Por alguma razão, por algum motivo, ele conseguia pinçar da sua memória integral o conhecimento de matemática. Como e por quê? Não sei. Mas é fato, porque ele era jovem igual nós. Estava tendo contato com aqueles problemas de matemática pela primeira vez e conhecia todas as soluções. Evidentemente que ele já trazia aquele conhecimento de encarnações passadas. Estava na sua memória integral. Então, nessa questão de matemática, ele ia lá e pensava a informação. Ele talvez tenha sido um matemático, um professor de matemática. O fato é que ele sabia. Por isso que ele não estudava, ele sabia. E nós que estudávamos a beça, não conseguíamos saber. Por mais que a gente estudava, a gente não sabia que lá ia a sombra no problema de geometria. Ele olhava e a sombra vai para lá. Ele já sabia. Isso é a memória integral. E é isso que os espíritos superiores têm. Então eles acessam todas as suas experiências das diversas encarnações e, evidentemente, têm sabedoria. Pergunta 240, do Livro dos Espíritos. A duração do tempo, os espíritos a compreendem como nós? Resposta, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. A essa resposta, Allan Kardec faz uma nota, uma observação, aquilo que a gente chama de nota de rodapé. Então, Allan Kardec faz a seguinte nota de observação. Diz Allan Kardec, os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa de existir. Os séculos para nós, tão longos, para eles não passam de instantes. Pergunta 241. Allan Kardec pergunta. Os espíritos fazem do presente uma ideia precisa, uma ideia mais precisa e exata do que nós? Resposta. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso da tua atual existência. Essa resposta dada pelos espíritos, o passado para nós é presente, à primeira vista, ela parece assim um pouco enigmática, principalmente para quem está iniciando no estudo da doutrina espírita. O passado para nós é presente.
Ela é um tanto enigmática. Antigamente, a física, a ciência da física, considerava que todos os objetos e os seres se deslocavam ou se movimentavam num ambiente tridimensional. Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente tridimensional segundo a física antiga. Nós temos aqui uma profundidade, que é uma dimensão, temos uma largura, que é outra dimensão, e temos uma altura, que é outra dimensão. Então, o que se passa aqui se passa dentro de um aspecto que eles chamam de tridimensional. Mas aí surge o cientista de física, Albert Einstein, e insere neste conceito, ou nessa equação, um novo elemento. Ele insere o tempo. E aí a física, nesse aspecto, passou a ter a quarta dimensão, ou como Albert Einstein chamava, universo paralelo. Então a física, a partir de então, passou a ter esses 4 elementos, ou a quarta dimensão, que é o tempo. Então, neste mesmo exemplo que eu dei, já não estamos, então, a partir de Albert Einstein, num ambiente tridimensional, mas quadridimensional. Porque temos a profundidade, temos a altura da sala, temos a largura e temos o momento em que estamos falando. Então, Albert Einstein insere o tempo como o quarto elemento dessa equação, ou, como ele chama, a quarta dimensão, o mundo paralelo. Por sua vez, Hermínio de Miranda, no livro A Memória e o Tempo, diz que, na verdade, o tempo é um lugar aonde qualquer um de nós podemos ir na atual encarnação. E também no livro Diversidade do Carisma, que foi vendido aqui para nós no Clube do Livro, Hermínio de Miranda repete a mesma coisa. O tempo é um lugar onde qualquer um de nós podemos ir na atual encarnação. Por exemplo, às vezes nós lembramos de uma determinada ocorrência na nossa vida. Pode ter sido lá na infância, nós lembramos. E nós lembramos assim de forma rápida, lembramos de passagem. Nesse caso, estamos tendo efetivamente uma lembrança. Mas, às vezes, nós pensamos de forma tão intensa naquela lembrança, pensamos com tanta intensidade, com tanta concentração, que nós não vemos nada que está na nossa frente nem ao nosso derredor. Nós revemos aquele ambiente e vemos a pessoa com quem estávamos conversando, vemos a mesa onde as pessoas estavam sentadas, revivemos o sorriso da pessoa, nós simplesmente estamos vendo aquele local. E essa lembrança, às vezes, é tão intensa que nos leva à lágrima, ou ao sorriso, ou a outra emoção qualquer. Neste caso, nós não tivemos apenas uma lembrança. Neste caso, nós fomos lá, naquele lugar. Por isso é que ficamos tão emocionados, porque revivemos aquela situação toda. Por isso é que ele diz que o tempo é um lugar. E ele fez experiências para fazer essa afirmação. Ele fazia a chamada regressão de memória, ou terapia de vidas passadas, como alguns dizem, com determinados pacientes, para que o paciente regredisse a uma determinada encarnação. E depois dessa indução com a técnica apropriada e equilibrada, o paciente vira-se para ele e diz: já estou aqui. O que você quer saber? Já estou aqui. O que você quer saber? Isso deu a ele a convicção de que o tempo é um lugar. Hermínio de Miranda. Às vezes nós estamos vendo o noticiário da televisão, aí o jornalista que está apresentando o jornal fala assim: a NASA fotografou hoje a explosão de uma estrela. Aí aparece lá a estrela explodindo lá, beleza.
Depois ele diz assim: essa explosão ocorreu há 2.000 anos-luz. Se não me falha a memória, a velocidade da luz é 360 mil quilômetros por segundo. A distância é grande. Como que pode a NASA fotografar essa explosão hoje? Camille Flammarion, no livro Narrações do Infinito, explica como isso é possível, por que que isso é possível e de que forma que isso é possível. E o mesmo Camille Flammarion, neste mesmo livro, Narrações do Infinito, faz a seguinte citação em relação ao tempo. Diz ele: o tempo não é uma realidade absoluta, mas somente para nós, medida causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Bem, agora que nós já ouvimos essa explicação que nos foi dada a respeito do tempo, aquela questão já não nos parece tão enigmática. Quando os Espíritos responderam, para nós, o passado é presente, que em princípio nos parecia um tanto enigmática, já não é tão enigmática, depois que tivemos essas informações e essas orientações a respeito do tempo. É o entendimento dessa questão que nos faz compreender com mais facilidade do que outras pessoas que não acreditam justamente porque não compreendem. É a compreensão dessa situação que nos faz entender como que a dona Ivone Pereira pode narrar acontecimentos de 200 anos atrás, de 400 anos atrás, de 600 anos atrás. E ela narra com requinte de detalhe. Ela diz a expressão corporal da pessoa. Não é isso que ela diz? Ela mostra, demonstra e explica a expressão do olhar da pessoa. Como que ela consegue fazer isso? Porque ela vai lá, naquele lugar. Por isso é que o Hermínio de Miranda entende que este lugar, que o tempo é um lugar. Quando Emmanuel narra para Chico Xavier, com riqueza de detalhe, o que aconteceu há 2.000 anos, é porque ele vai lá. Vai lá onde? Naquele lugar que ele narra. Esse lugar está onde? Segundo Hermínio de Miranda, no tempo. É importante salientar que para fazer essa viagem no tempo que nós estamos aqui comentando, é necessário ser um espírito elevado, se não superior, quase superior. Regra geral é assim, com raríssimas exceções. Então não vamos pensar nós que pelo simples fato de desencarnarmos, possamos viajar no tempo. Não vamos ter a ilusão de que ao chegarmos lá na erraticidade, vamos falar assim, eu hoje vou fazer uma viagem no tempo e ver quais foram as minhas encarnações. Isso não vai acontecer. Essas possibilidades de penetrar no tempo, isso são os espíritos superiores que têm essa possibilidade. E, eventualmente, algum espírito não superior, mas em situações especialíssimas. Pergunta 243 do Livro dos Espíritos. E o futuro, os espíritos o conhecem? Resposta. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando veem o futuro, este parece-lhes presente. Na outra pergunta, eles disseram que o passado para o espírito é presente.
E aqui ele está dizendo que o futuro também o é. A respeito dessa resposta, Allan Kardec faz um comentário no livro A Gênese. Por isso que é importante nós estudarmos as obras básicas. Né? É importante que nós estudemos os 5 livros das obras básicas. Porque, às vezes, uma informação que está numa determinada obra, ela é complementada, ampliada, dilatada, ou com mais orientações na outra obra. Por isso, a importância de estudar as obras básicas. E é por isso que está escrito aqui no quadro, que Espiritismo sem estudo é Espiritismo sem qualidade. É necessário estudar o Espiritismo para que possamos usufruir melhor dos ensinamentos que o Espiritismo dá. Porque quanto mais esclarecido nós estivermos a respeito da doutrina, mais entenderemos o linguajar da doutrina. Aquela simples definição que nós demos no início, de alma e espírito, já é uma definição fundamental para o estudo da doutrina. Então é importante que nós estudemos as obras básicas, principalmente, para que possamos tomar e absorver melhor os ensinamentos da doutrina. Que quanto mais nos tornarmos conhecedor da doutrina, melhor absorveremos os seus ensinamentos. É uma questão de lógica. Não é isso? A respeito, então, dessa questão, Allan Kardec faz um comentário no livro A Gênese. É aquele exemplo que ele dá de uma pessoa que está no alto da montanha. Vamos imaginar que eu esteja no topo de uma montanha muito alta. Lá de cima, eu vejo tudo. A minha vista alcança até o horizonte. Se entre eu e o horizonte tiver uma cidade perdida, lá no meio da selva, eu vejo. Porque eu estou no topo da montanha. Então eu estou vendo tudo. E eu vejo que ao pé da montanha, esse é o exemplo do Allan Kardec, passa uma estrada. E eu vejo todas as curvas da estrada. Todas, eu estou lá no alto, eu estou vendo tudo. E eu vejo que nessa estrada vem um camarada, um indivíduo, caminhando num lombo de um burro. Vamos fazer de conta que é aquele burro do velhinho, que ele comprou o burro do velhinho, agora está com o burro. Mas está lá ele caminhando com o burro. E ele vai andando pela estrada. Mas ele só enxerga até a próxima curva. Ele não tem como ver além da curva. Ele só vê até a próxima curva da estrada. Mas eu estou vendo, eu estou lá em cima do alto da montanha. E eu estou vendo que, depois da curva, existe um rio que corta a estrada. E eu estou vendo que a ponte do rio ruiu, a ponte caiu. O rio está sem ponte, não tem mais ponte no rio. Mas aquele camarada que está na estrada não sabe. Ele só vai saber que deu com o burro na água quando chegar lá, na beira do rio. Então, para ele, este fato é futuro. Ele só vai tomar conhecimento que não tem ponte para atravessar quando ele chegar lá. Então, isto para ele é futuro, mas para mim é presente, porque eu estou vendo. Essa é o exemplo que Allan Kardec dá para entendermos com alguma facilidade essa questão. E como nós sabemos, os exemplos de Allan Kardec, por mais profundos que sejam, são sempre de uma simplicidade inacreditável. Né? Como ele conseguia, de forma simples, explicar as coisas mais complexas. Era uma característica de Allan Kardec. Bem, então, por isso que ele diz que para o espírito superior ou bastante elevado, o futuro é presente. No exemplo que ele dá da montanha, eu não tenho como descer para avisar a pessoa. Né? Até nesse detalhe, ele está comparando com o que o Espírito respondeu. Mesmo quando conhecemos o futuro, não podemos avisar.
Agora, existem espíritos que têm conhecimento de alguma coisa do futuro, de detalhes geralmente importantes do futuro. Vou citar dois. Eurípides Barçanufo, né, que teve a informação de quando iria desencarnar, e Jerônimo Mendonça, que também teve a informação do que viria para ele, inclusive a dificuldade que ele teria no peito, né? Ele recebeu essa comunicação no Centro Espírita. Por que alguns espíritos recebem esse tipo de informação? Da infelicidade que está por vir. Então, para estes espíritos, os espíritos superiores revelam. Os espíritos superiores não têm sabedoria, nós já não vimos isso ainda há pouco. E até vimos por que o espírito superior tem sabedoria. Então ele sabe que ao espírito de Eurípides Barçanufo ele poderia avisar da desgraça ou da infelicidade que viria. E a Jerônimo Mendonça também. Por quê? Porque são espíritos fortes, espíritos já desenvolvidos, com fortaleza moral. Eles não podem falar isso com um espírito fraco. Porque um espírito fraco provavelmente não esperaria chegar lá para passar por aquilo. Provavelmente. É por isso que eles não revelam. Então, toda vez que nós tivermos conhecimento de uma revelação para determinado indivíduo, é porque ele tem um espírito forte. Ele já está maduro. Porque um espírito fraco não vai esperar mesmo. Pergunta 244 do Livro dos Espíritos. Os espíritos veem a Deus? Resposta. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Vou ler de novo. Os espíritos veem a Deus? Resposta. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Quando eles respondem que os espíritos superiores veem a Deus, pode dar a impressão que Deus tem um aspecto semelhante ao nosso. Tem uma aparência semelhante à nossa. Ou uma aparência qualquer material. Eles veem a Deus. Os espíritos superiores veem a Deus. É o que eles dizem. Só que este ver aqui não é essa conotação comum que nós damos à palavra ver. Esse ver aqui tem outro sentido. É um sentido de percepção requintada, de percepção sutil, de uma percepção avançada. Por isso é que os próprios espíritos falam que eles têm muita dificuldade ao falar conosco a respeito de coisas transcendentais, porque falta para nós palavras adequadas para que ele possa utilizar. Então você vê que neste caso aqui, a palavra que ele achou assim mais próxima, para dar uma ideia, foi a palavra ver. Né? Eles veem a Deus. Foi a palavra mais próxima que ele achou, por causa da nossa limitação, como ainda encarnados no planeta Terra. Então, companheiro, enquanto estivermos encarnados na Terra, teremos realmente muita dificuldade de desenvolver o nosso conhecimento. Porque Deus limita o nosso conhecimento, porque se tivermos demais da conta, não saberemos usar. Enquanto estivermos encarnados no planeta Terra, este progresso para nós será um tanto mais lento. Nós vivemos num planeta ainda de prova e expiação. Então, a sutileza da verdade, a essência da verdade, para nós, ainda está um pouco difícil.
por causa da limitação da matéria. Então veja que nós usamos 5 sentidos para nos comunicar com o universo, enquanto o espírito superior usa todo o seu corpo para se comunicar com o universo. É uma pequena diferença. Então, até nós ampliarmos essas possibilidades, vai demorar um pouco. Mas o que nos dá um consolo é que vamos chegar lá. Nós progredimos lentamente, mas progredimos. Alguns chegam mais rápidos, outros chegam mais devagar, mas com certeza chegaremos, né? E a doutrina espírita, para nós, é um atalho. Porque muitas pessoas, embora boas e etc., não conseguem sequer amar a Deus sem um amuleto, sem uma referência material. Nós, graças a Deus, já estamos com mais compreensão do que é Deus. Já não precisamos de uma estátua, de uma referência física para pensar em Deus. Isso para nós já foi um grande avanço. Essa percepção. Nós estamos falando de percepção. Vejam como que a nossa percepção já desenvolveu bastante. Companheiros, então nós vimos aqui no nosso estudo de hoje, nós vimos que Deus limitou o conhecimento, mas ao mesmo tempo vimos que a conquista do conhecimento é progressiva. Vamos aos poucos chegar lá. Vimos que o espírito na erraticidade mantém as percepções e as sensações, porque a percepção está nele próprio. Ele é a sede das percepções. E vimos que o tempo, que para Albert Einstein é a 4ª dimensão, ou universo paralelo, para Hermínio de Miranda pode ser um lugar. Uma teoria. Então o tempo pode ser um lugar para Hermínio de Miranda. Então, companheiros, eram esses os estudos que tínhamos para a noite de hoje. Que Deus nos ampare.